Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e estou aqui de novo para comentar mais uma pesquisa que foi divulgada aí para as eleições de 2022. Fizeram um levantamento aqui mais uma vez para a presidência da República. Dessa vez foi o Instituto Atlas. Eu vou trazer os números, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Vai que você chegou pela primeira vez aqui e não está inscrito ainda. Se puder, se inscreva no canal, ative as notificações. Se gostar do vídeo, manda o joinha para cima. Se não gostar, manda para baixo. Comente alguma coisa aqui embaixo, enfim, nos ajude a chegar em mais pessoas que estejam também interessadas em construir um Brasil melhor. Pessoal, então o Atlas ouviu 4.401 pessoas entre os dias 27 e 29. Tem uma margem de erro de 1 ponto para mais ou para menos. Eu vou colocar aqui no canto da imagem o gráfico que eles colocam, só que não dá para dizer assim com certeza que teve uma evolução ou involução. Porque o cenário de setembro, que foi o último levantamento feito pelo Atlas, e foi bem ali no comecinho de setembro, pegando até o dia 30 de agosto, tinha um cenário muito diferente desse. Então é sempre complicado você avaliar e comparar cenários diferentes. Mas vamos lá, o que nós temos aqui agora. Lula aparece liderando com 42,8%, Bolsonaro com 31,5%, Sérgio Moro aparece aqui com 13,7%, Ciro Gomes aparece com 6,1% e João Dória aparece com 1,7%. Analisando um pouco de cada candidato, nós temos aqui Lula, segundo o levantamento de setembro, crescendo 2,2%, mas repito, era um cenário diferente. De toda forma, é para ele um crescimento importante sim. Bolsonaro, que na Atlas sempre apareceu melhor colocado do que em outros institutos. Ele aparece aqui caindo 3 pontos em relação a setembro, mesmo com um cenário diferente. Chama atenção que Bolsonaro é avaliado como ótimo e bom, nessa mesma pesquisa, por apenas 19% do eleitorado. Mesmo assim, ele aparece aqui com 31,5% das intenções de voto. O que indica que pode ter um espaço para Bolsonaro cair nesse instituto nos próximos meses e pode mostrar também que Bolsonaro esteja surfando num patamar muito acima daquilo que de fato é o eleitor que deseja votar nele e que neste momento está com seus números então inflados por conta do Lula estar liderando. É o que muita gente fala. Lula acaba tendo números inflados porque é Bolsonaro que está em segundo, então muita gente que não gostaria de votar no Lula fala que vota para derrotar Bolsonaro, e muita gente que diz que não gostaria mais de estar com Bolsonaro fala que vai votar nele só porque quem lidera é Lula. Então é um cenário realmente em que a polarização, como muita gente gosta de dizer, acaba beneficiando esses dois que neste momento lideram as pesquisas. Sérgio Moro aparece aqui em terceiro, ele não estava na pesquisa de setembro. Isso aqui é um retrato do momento, é importante a gente destacar. Bom, e eu disse em vários vídeos que era natural, por conta da excessiva exposição que a grande mídia tem colocado aí em Sérgio Moro, seria natural que ele crescesse. Então, num primeiro momento, as pessoas passam a observar, até dizem que vai votar nele, mas na medida em que passam a observar, pode ser que daqui a pouco receba de outro lado críticas, ataques, como ele está sofrendo hoje mesmo na filiação do Bolsonaro ao PL. Já, enfim, desceram a lenha nele. Daqui a pouco pode ser que esse eleitorado, enfim, desista e saia, como já desistiu de Mandetta, que chegou a ter 14% dos votos na IPESP, agora aparece com 1%. O Sérgio Moro mesmo já teve com 18%, 19% em outros institutos, em outros momentos, depois foi caindo e agora, nesse novo esforço da mídia, ele aparece de novo, crescendo. Então, o crescimento de Sérgio Moro me parece natural, o que não deixa de me assustar em que quase 14% destes entrevistados diz que votaria em alguém que, como juiz, foi parcial, suspeito e incompetente. Não porque eu acho, porque o STF determinou. Incompetente, William? Como assim? Sim, muitos dos que ele condenou estão soltos, porque sim, o trabalho não foi feito da forma correta. Então, quando a gente comemora uma injustiça contra alguém, daqui a pouco o injustiçado pode ser a gente mesmo. Então, Sérgio Moro, enfim, na minha opinião, não tem nenhuma capacidade, qualidade e condição de ser o presidente do Brasil. E vale lembrar que Bolsonaro, da campanha de 2018, a gente tentava avisar, olha, foi um mau militar, um péssimo deputado, como é que vai ser um bom presidente? Aí muita gente falava assim, ah não, mas se ele for ruim a gente tira. E aqui estamos, pagando um preço altíssimo, em vidas, por conta dessa crença de que vem aí o novo, mesmo o Bolsonaro sendo deputado há 28 anos, conseguiu se empacotar como sendo novo o contra o sistema, e agora tem 3, alguma coisa nessa pesquisa que diz querer Moro. É simplesmente inacreditável. E Ciro Gomes nessa pesquisa teve uma queda, comparado a setembro, com um cenário diferente, de 1,7 pontos percentuais.
O que muita gente pode achar estranho, porque em outras pesquisas o Ciro apareceu, repito, crescendo 2 pontos na Poder Data e estagnado com 9 pontos na IPESP, que é uma pesquisa que muita gente gosta e confia. Do jeito que está acontecendo as coisas, também era de se esperar que o Ciro Gomes perdesse um pouco, porque tinha parte de um eleitorado que estava com o Ciro só porque via nele a melhor chance de derrotar Lula ou Bolsonaro. Na medida em que aparece agora Sérgio Moro, essas pessoas que não estão apegadas à ideia, de repente migram, o que é surreal, você sair de um candidato com um projeto pronto, como Ciro Gomes, para ir para Sérgio Moro, que simplesmente não faz ideia de como resolver os gravíssimos problemas que nós temos no Brasil. E o que eu disse lá atrás do Sérgio Moro tá com um esforço gigantesco da mídia para colocar o seu nome em evidência, acontece o oposto com o Ciro. A grande mídia, atendendo a interesses da elite financeira, que seria prejudicada caso o projeto do Ciro fosse colocado em prática, porque é um projeto que vai ajudar quem trabalha e quem produz, e não quem especula, como os rentistas do país, essa elite influencia a grande mídia que esconde em grande parte Ciro Gomes, salvo uma ou outra exceção, como o Thiago Anastácio da CNN, como a Mara Luque do My News, e como outros poucos, ele tem que reconhecer isso, que ainda assim consideram Ciro Gomes como aquele que tem um projeto para o país. E o Ciro, claro que vive um momento agora que não é o ideal para ele, isso é um fato, mas não é a primeira vez que ele enfrenta uma dificuldade. Quando o Lula teve os seus direitos políticos devolvidos, a gente vai observar aqui na curva que ele tinha ali em janeiro, por exemplo, 8,8. Em maio, ele apareceu com 5,7, foi o menor patamar. Por que ele apareceu com 5,7? Porque no final de março, Lula então voltou para o jogo. Então uma parcela que estava com o Ciro foi para o Lula. E aí o Ciro fez a caminhada, voltou a crescer e agora Sérgio Moro entrou e tira aqui 1,7 nesse instituto. Repito que não foi constatado em outros. E agora vamos ficar de olho para ver se o Ciro consegue se recuperar, em especial até abril, quando algumas definições ocorrerão, algumas alianças começarão a ser de fato formalizadas até julho, comecinho de agosto, quando aí sim teremos, digamos, o grid de largada pronto para ver quem vai ser candidato, quem vai ser vice quem vai estar com aliança aqui e ali, e aí é que a coisa realmente começa para valer. E o Dória aparece aqui com 1,7, ele tinha 3,1 em setembro, mesmo um cenário diferente, o Dória então teve uma queda de 1,4. A IPESP divulgou o Dória, eu fiz aqui a comparação com o Ciro, vou fazer com ele também. Lá o Dória aparecia com 2 pontos, então aqui uma maior proximidade em relação à IPESP. Mas o Dória acabou de ser o escolhido do PSDB para ser o candidato do partido, ele está muito animado, diz que vai sim para o segundo turno. Inclusive há quem diga que ele e Sérgio Moro estarão juntos. Parte da militância do Ciro chegou a comemorar essa possibilidade, porque o Dória é extremamente rejeitado, não é à toa que ele aparece, mesmo sendo governador do principal estado do país, estando na mídia, enfim, estando na televisão quase todos os dias, ele aparece aqui com 1,7. Então essa união, em vez de somar votos, a gente poderia ver uma soma talvez de rejeição e o eleitorado às vezes fazer uma mudança não desejada pelos dois. Vamos falar aqui um pouco agora do cenário de segundo turno. Lula venceria todos os candidatos se as eleições fossem hoje, mas elas não serão. Ele venceria Bolsonaro 50,5 contra 36. Lula venceria Sérgio Moro 46,6 contra 29,2. Lula venceria o Ciro 42,3 contra 21,3. E Lula venceria João Dória 47,2 a 15,4. Sendo muito sincero, disse várias vezes, não tenho simpatia pelas ideias de João Dória, mas eu não acredito que o Lula venceria com essa folga. Eu até acho que o Lula venceria Dória, mas 47,2 a 15,4 é porque isso aqui é um retrato deste momento, muito diferente daquilo que nós teremos de fato quando as eleições começarem e a população realmente se preocupar com elas. E Bolsonaro perderia para o Ciro Gomes. Ciro marca 42,7 contra 35,4 do Bolsonaro. Moro também derrotaria Bolsonaro aqui com a margem mais apertada, 35,2 para o Moro contra 30,9 do atual presidente. E João Dória perderia para Bolsonaro, marcaria 34,7 contra 35,7. Então, um pontinho a mais para Bolsonaro, o que dá para a gente dizer que é um empate dentro da margem de erro. Bom, e um dado aqui interessante é que quando a gente pega todos os percentuais em segundo turno, Lula é quem tem o maior, 50,6, e isso aconteceria contra Bolsonaro. E o segundo maior percentual no segundo turno seria de Ciro Gomes, com 42,7, o que indica que o Ciro, como a gente já viu em outras pesquisas, tem um maior potencial de votos. Já Sérgio Moro aparece aqui contra Lula 29,2 e contra Bolsonaro 35,2. Então o teto do Moro é mais baixo num eventual segundo turno.
e João Dória tem um teto aqui de 34,7%, e o teto de Bolsonaro é de 36%, justamente no cenário em que ele concorre contra Lula. A gente percebe um teto muito parecido dessas três figuras aí da direita: Bolsonaro, Sérgio Moro e João Dória. E eu tenho dito sempre que eu analiso pesquisa aqui, pessoal, estamos há muito tempo das eleições, temos 10 meses. Grande parte das pessoas só vão se preocupar de fato com elas na reta final, como eu disse na pesquisa IPESP, em que tem muita gente, ali em torno de 11%, que decide o voto no dia, e mais de 30% decidem o voto nos últimos dias, depois dos últimos debates, na véspera, enfim. Então tem muita coisa que pode acontecer daqui até as eleições para mudar o cenário que se desenha neste momento. É um retrato do momento e, mesmo assim, repito, um retrato bem diferente daquilo que outras pesquisas nos mostraram dias atrás. Então não podemos nos empolgar quando a pesquisa é mais favorável ao candidato que a gente gosta. E nem podemos desanimar, jogar toalha, quando uma pesquisa é desfavorável ao candidato que a gente gosta. Então é necessário ter paciência, fazer o trabalho formiguinha, entender que essas oscilações são naturais e que muita coisa pode mudar. A escolha do vice, quando de fato o debate começar, quando o eleitorado realmente começar a se questionar: peraí, o que o fulano está falando? Ah, ele está falando que quer melhorar o Brasil. Todo mundo fala. Alguém já viu um candidato falar que quer piorar o Brasil? Todo mundo tem um discurso. É necessário fazer algo para corrigir isso, tudo está errado aí. A grande pergunta é: como você vai fazer isso? E com que dinheiro? De onde vai vir o recurso? Porque aí vai vir alguém, como o Sérgio Moro, e falar assim: tem que acabar com a corrupção. Pelo amor de Deus, esse discurso foi o mesmo de Jânio Quadros, foi o mesmo de Collor e Bolsonaro. 3 tragédias da nossa história recente. Então acabar com a corrupção é importante? É, mas quando o cara vem com esse negócio de acabar com a corrupção, logo eu já penso: ih, é corrupto. A experiência com o Bolsonaro agora está mostrando isso. E tem uns que vêm com o discurso: não, o dinheiro vai vir quando a gente cortar gastos. Como se o Brasil tivesse educação pública na quantidade e na qualidade ideal, se tivesse saúde pública também na quantidade ideal. Então essa coisa de cortar gastos é lindo, é um discurso maravilhoso e muita gente acredita. Mas vamos ser sinceros, a realidade do Brasil não é tão simples assim. Nós temos teto de gastos que, inclusive, impede o governo de gastar naquilo que é essencial. E nós estamos vendo Bolsonaro tendo que dar um jeito, dar uma furadinha aqui disfarçada, ou nem tão disfarçada assim, para conseguir pagar o auxílio. Então o problema no Brasil é que nós precisamos, de fato, apostar num projeto nacional de desenvolvimento que, quando perguntar de onde vai vir o dinheiro, uma das respostas é corrigir as graves injustiças que nós temos no nosso regime tributário, em que quem ganha muito paga pouco e quem ganha pouco paga muito. Paga muito no consumo e o Brasil quase não tributa renda e patrimônio, em que aqui no Brasil não se tributa, por exemplo, lucros e dividendos, coisa que o mundo inteiro cobra de menos Brasil e Estônia. Então é necessário colocar o dedo nessas feridas. Grandes heranças nos Estados Unidos pagam ali em torno de 30%, colocar aqui na média, vai até 40%. No Brasil vai de 4% a 8%. Então tem muita coisa errada e que quem se dispõe a colocar o dedo nessa ferida, como é o caso de Ciro Gomes, acaba sendo atacado por quem não quer ter esses privilégios, né, cortados. E aí vem Bolsonaro e fala: vamos acabar com a mamata. Mamata de quem? Porque essa coisa que a gente fala: não, tem que acabar com o auxílio paletó. Olha, eu sou favorável. Eu sou favorável a cortar, sim, algumas regalias. Isso é importante. Mas esse discurso muitas vezes é só demagogia. Sérgio Moro, por exemplo, recebeu auxílio moradia morando em apartamento próprio, igualzinho Bolsonaro. Mas eles se apresentam com esses discursos de quem nem deu tanto exemplo assim quando teve a oportunidade. E repito, vamos ter calma, vamos ter paciência e vamos fazer a nossa parte. Vamos lutar, vamos espalhar ideias que de fato é a partir delas, e não de nomes, e não de pessoas, que a gente vai conseguir tirar o Brasil do fundo do poço em que ele se encontra e que, com Bolsonaro, vai se afundando cada vez mais, e não me parece que a solução seja um Bolsonaro numa nova versão, Bolsonaro 2.0, que muita gente diz que é Sérgio Moro, ou até pegando uma definição que Ciro Gomes mesmo usou recentemente, que eu achei ela bem interessante. Sérgio Moro é a filial de Bolsonaro. Então, se a matriz está ruim, não me parece que a solução seja a filial. A solução, na minha opinião, é colocar lá em cima, no poder, um projeto nacional de desenvolvimento. É a partir dele que nós transformaremos de verdade esse país. O PT teve a chance dele, 4 mandatos, não fez nenhuma reforma estrutural. Então me parece que é o momento realmente da gente apostar numa mudança. Meus amigos, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.